Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na Palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula ou sem mancha para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Religião. A palavra religião significa religar, religai. Será que as crianças estão sendo ensinadas corretamente sobre a religião? O que as crianças, as nossas crianças, para quem é pai, para quem é mãe, que tem filho de primeira, quarta série, quinta série, o que nossos filhos, as crianças estão aprendendo nas escolas? Será que o que eles estão aprendendo realmente é a verdade? Eu digo para vocês, não é a verdade. Porque eu acompanho meu filho há uns 2 anos nessa matéria de educação religiosa que ele aprende na sua escola. Meu filho está no 4º ano, na 4ª série. Então realmente o que é ensinado ali não condiz com a palavra de Deus. Muitas coisas que é ensinado ali vai contra a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Coitado dessas crianças que não têm pais bíblicos, que não têm pais que conhecem a palavra de Deus, e por isso elas são enganadas com falsos ensinos. Um dos ensinamentos que é ensinado nas escolas é que toda religião é boa, que toda religião te conduz até Deus, que toda religião é agradável a Deus, que não importa a religião que você escolha, seja budismo, islamismo, cristianismo, entre outras, você será salvo. Tem a religião judaica também, o judaísmo. Mas será que é isso mesmo que a palavra nos diz? Será que Deus aceita todas as religiões? Simplesmente pelo fato de você acreditar em Deus, você será salvo? Jesus Cristo criou uma religião? Na palavra de Deus você não encontra nenhuma passagem que Jesus Cristo criou uma religião. Geralmente a religião, as 3 maiores religiões do mundo, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Só que o cristianismo é a maior religião do mundo. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, o Islã. Então, o cristianismo são todas aquelas pessoas que fazem parte da religião o cristianismo, as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, no qual inclui protestantes, evangélicos e católicos. Só que Malaquias capítulo 3, versículo 18, a palavra diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, pelo fato de você pertencer ao cristianismo, você acredita em Deus, você acredita em Jesus Cristo, mas se você não nasceu de novo, segundo João capítulo 3, versículo 3, se você não se tornou nova criatura, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, você não terá o perdão de Deus. Você não terá a salvação. Você não ganhará a vida eterna. Então você que acredita em Deus e acredita em Jesus, mas não conhece a palavra de Deus, a palavra que liberta, João capítulo 8, versículo 32. Você não conhece a verdade. Busque conhecer, para que você e todas as pessoas que você conhece realmente saibam a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, pessoas que enganam as crianças no colégio,
ensinando aquilo que não é verdade. Porque eles foram ensinados assim também. Mas por quê? Porque nunca conheceram a palavra, a verdade, ou não buscaram conhecer. E é por isso que eles erram e fazem as pessoas errar também. Eu também vivia nesse engano, eu acreditava nesse engano, porque eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia a verdade. E o momento que eu comecei a partir do momento que eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, há 8 anos atrás, eu realmente entendi o que realmente Deus quer de nós. Qual a religião verdadeira? Glória a Deus. Então, como eu li no início do vídeo, Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião aceita por Deus é essa: que você visite os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo se guarde incontaminado com o mundo. Cuidado com o mundo, com as coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porta estreita, Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Então quero dizer para você que Deus não instituiu nenhuma religião, é essa ou aquela. Apenas as pessoas que professam a fé em Deus, em Jesus, aí nasceu o cristianismo de Cristo, vem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que você tem que buscar entender, você que faz parte do cristianismo, você realmente é uma pessoa que glorifica a Deus através das suas obras, segundo Mateus capítulo 5, versículo 16. Você faz parte do cristianismo, você realmente conhece a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você tem vida de oração. Porque há 2 grupos de pessoas que pertencem à religião cristã, o cristianismo. Tem o falso cristão e o verdadeiro cristão. Qual dos dois você está sendo? Religião salva? Não, religião não salva ninguém. Não é pelo fato de você pertencer ao budismo, ao cristianismo, ao islamismo, ao judaísmo. Não quer dizer que você é uma pessoa salva, que a partir do momento que você morrer, você vai direto para a glória, você vai para o céu. Não. Religião não salva ninguém. João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que o homem é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, religião não salva ninguém. O que salva o homem é somente a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque é somente através de Jesus Cristo que o homem é perdoado por Deus dos seus pecados. É somente através de Jesus Cristo que o homem se reconcilia com Deus. É somente através de Jesus Cristo que o homem vai até Deus. É somente através de Jesus Cristo que o homem é aceito por Deus. Então, se a religião na qual você professa, você faz parte, nega a Cristo como teu único Senhor e Salvador e como Filho de Deus, esta religião, para Deus, ela é falsa. Então, mais uma vez lembrando que religião nenhuma te salva. E religião nenhuma, todas as religiões, nenhuma te leva até Deus. Somente o que leva até Deus, que te leva você até Deus, que é a ponte entre você e Deus, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Aqui Pedro está se referindo a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz assim:
O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Então somente é através do Evangelho, Jesus Cristo, as boas novas, é que o homem é aceito por Deus, se torna filho de Deus, como diz João, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus virá para um povo zeloso de boas obras. Mas que povo é esse, irmão Fabiano? É um povo, é a pessoa que vive em obediência à palavra de Deus, que glorifica em Deus em tudo, através da sua vida, das suas obras. Uma pessoa que vive em justiça, em santidade, que está em paz com todos os homens, que proclama o Evangelho, que testemunha de Cristo, que anuncia a palavra de Deus, que tem sede em levar almas para o reino de Deus. Essa é a pessoa zelosa de boas obras, e é para essa pessoa que Jesus Cristo virá, e será daqui a pouco. Religião não se discute. Muitas pessoas usam esse famoso ditado que religião não se discute. Mas esta é uma das artimanhas de Satanás, para que o homem não venha realmente falar a verdade. Por exemplo, você que é um cristão bíblico, aí vem uma pessoa e diz que a religião não se discute, cada um tem a sua. Não. Aí assim estará impedindo você que é um cristão bíblico de pregar a verdade, de falar a respeito da religião, das religiões, de falar a respeito do único caminho que Deus aceita. Então, infelizmente, o que está acontecendo nas nossas escolas hoje em dia é isso aí. Falsos ensinos da parte da matéria educação religiosa. Criam uma ilusão, criam assim um erro na mente das crianças, do seu filho, da sua filha, você que é pai, você que é mãe. Eu sou pai, meu filho também está lá no colégio, está estudando. Mas graças a Deus que ele tem um pai bíblico. E o que ele é ensinado lá, eu corrijo ele em casa. Eu falo a verdade para ele. Filho, você está aprendendo isso lá, mas está errado. A palavra de Deus nos fala o certo. Filho, lá na escola estão te ensinando você a ir por aqui. Mas aqui em casa, graças a Deus, eu estou ensinando você a ir por este caminho, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Então, religião, algo sério, algo importante, que as pessoas precisam aprender sobre esse assunto. Mas sempre à luz da palavra de Deus. E não o que o professor na escola ensina, ou o que o professor numa faculdade ensina. Se eu fosse ser convidado a ser um professor de educação religiosa, seja numa escola, seja numa faculdade, eu iria com o maior prazer. E aliás, não cobraria para ensinar a verdade, faria tudo com muito amor. Mas será que as escolas, as faculdades iriam me aceitar? Com certeza não. Por quê? Porque geralmente faculdades e escolas não são lideradas por pessoas cristãs, por pessoas bíblicas. Então isso vai criar um conflito com essas pessoas, porque a maioria das pessoas hoje em dia no mundo, infelizmente, são pessoas que não conhecem a palavra, são pessoas que não são bíblicas, não são verdadeiros cristãos diante de Deus. E eles correm um grande perigo. Por quê? Porque não conhecem a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que liberta. Eles podem até professar crer em Jesus e em Deus, só que algo mais precisa acontecer na vida dessas pessoas. É por isso que Apocalipse capítulo 3, a marca da besta. A maioria das pessoas do mundo vai aceitar a marca da besta, porque não conhecem a palavra de Deus, que para mim é o meu único manual de fé e prática. A Bíblia Sagrada mudou minha vida, abriu os meus olhos para a verdade,
e falou para mim que aquilo que eu aprendia no tempo de escola não é verdade. Que aquilo que eu aprendia no tempo de escola é falso ensinamento. Aquilo que eu aprendi através da minha religião, eu sou ex-católico. Tudo que eu aprendi através da igreja católica, da catequese, era tudo coisa que vai contra a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mudou a minha vida. Então, eu fui chamado por Deus para pregar a verdade, para falar a verdade. Doa a quem doer. Aqui não é questão de ofender ninguém. É a questão de se falar a verdade. Porque é para isso que eu fui chamado por Deus. Para abrir os olhos dos cegos. Para fazer com que os cegos enxergam. Para fazer com que os surdos escutam a verdade. Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos, que ouça. Essa semana eu postei algo no Facebook, nas redes sociais, em relação à idolatria ao São Cristóvão, um falso ensinamento. Aí veio um crente ali dizer que eu estou errado, que não devia falar isso, não falar aquilo, não dizer isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que os medrosos e os covardes não entrarão no reino dos céus. Aí eu falei para ele: você está com medo de falar a verdade? Você está com vergonha de falar a verdade? Você está com medo de quem? Deus conta com homens e mulheres corajosos, que não tenham medo de falar a verdade. Aí eu falei para ele assim: leia Atos capítulo 19 e aprenda com o grande evangelista apóstolo Paulo. Aleluia! Que Deus te abençoe grandemente.